Olá, meus amores, para você que não me conhece, meu nome é Carla Simortas, proprietária da Ateliê Menina Inteira, e na nossa linha de hoje eu preparei para vocês essa manta linda de bebê. Olha que fofura! Essa aqui é uma manta de babado, com o acabamento já embutido na peça de vocês. Olha que coisa mais linda, prática de ser feito. Então, se você já gostou, lembre-se de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Agora, bora aprender! Bem, galerinha, na nossa aulinha de hoje, então, eu vou ensinar pra vocês essa manta que eu mostrei aí no começo do vídeo, certo? Essa aqui é uma manta de babado que a gente vai fazer hoje. Lembrando que eu já ensinei aqui mais dois modelos de manta, que foi a manta com pregas e a manta com canto mitrado. O canto mitrado mais fácil que vocês já viram. Vale a pena vocês conferirem aí na nossa playlist de enxoval de bebê que tem aqui no canal. Inclusive, dá uma conferida porque tem muita coisa legal se você trabalha no nicho infantil, então aqui é o seu lugar, certo? Dá uma conferidinha aí no canal nas nossas playlists. Bem, enfim, dando continuidade, aqui eu fiz um esquema de corte para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Aqui eu estou fazendo uma manta, não é uma manta muito grande não. Por quê? Porque ela vai aumentar com o babado. Eu gosto de fazer um padrão de 75 por 75 as minhas mantas, tá? Porque daí eu sempre coloco um barrado mais largo, tá bom? Aí, vocês vão cortar esse quadrado, o retângulo, depende aí do jeito que você vai preferir. Lembrando que essas medidas que eu vou passar aqui são para o tamanho que eu estou fazendo. Você tem que calcular aí na tua casa uns tamanhos maiores, tá bom? Se você for fazer aí com tamanhos, né, superiores. Enfim, o tecido para essa manta, eu tô usando esse piquê, tá? Bastante usado, mas você pode utilizar tricoline, acho que é fustão também, o pessoal gosta de usar bastante. Existem vários materiais aí que você pode estar fazendo, inclusive até mesmo com fralda, né? Inclusive tem vídeo aqui de fralda de passeio, acabamento bem fácil de ser feito, hein, gente? Vale a pena você conferir se você não viu, tá? Então, 75 por 75 é a medida que eu tô fazendo aqui. E pra fazer o bico, aqui eu simbolizei pra vocês verem a medida que ficou o meu bico. Aqui eu tô usando uma microfibra sublimada, porém você pode usar o tecido aí da sua preferência, às vezes até mesmo um pedaço de tecido que você bordou à mão, fica muito bonito também. Ou o próprio tecido do barrado fica legal. O bico, ele deu 40 centímetros por 30 aproximadamente. Vai depender do tamanho do bico que você quer. Eu sempre corto quadrado e depois eu pego alguma coisa, por exemplo, isso aqui, né, que é pequeno, e arredondo as pontas da minha manta. Eu prefiro fazer as mantas com pontas arredondadas, a maioria delas, tá? Com exceção de canto mitrado, por exemplo, né? Faixas. Bem, vamos somar todas elas. Somando todas elas, aqui me deu 3 metros, certo? 75, 75, 75. Deu 3 metros para fazer o meu babado, né? Só que eu preciso aumentar, porque aqui a gente vai fazer babado. Então, deu 3 metros. Eu vou cortar uma faixa a mais, tá? Então, se eu cortar 3 metros, eu corto pelo menos 4 metros. Tá? Tem sempre que deixar 1 metro aí de sobra pro seu babado não ficar tão... pro seu babado ficar legal, mas também não vai ficar, às vezes, um babado tão grande. Se você quiser um babado maior, você pode até dobrar essa medida. Aí ele vai ficar com bastante babado, mas tem que ver o quanto você quer gastar aí também, tá? Então, aqui, eu utilizei 3 faixas de 10 centímetros por 1,40, que é normalmente o tamanho dos tricolines. Tá? Às vezes uma marca ou outra vem com uma largura de 1,5, por exemplo, né? Mas a maioria deles tem esse 1,40 aqui, tá? A largura. Então, 3 faixas de da largura, que é 1,40 por 10 centímetros. Ou seja, para fazer essa manta linda, eu só utilizei 30 centímetros de tricoline estampado, tá? Com exceção dessa faixinha aqui, que eu cortei, que essa aqui é uma faixinha para decoração ali do bico, ó, de 3,5 por 40, que é o tamanho aqui do meu bico, tá?
Peguei também aqui um bordado inglês, desse de 5 centímetros, tá? Pra fazer o acabamento aqui também do meu bico, tá bom? E a medida do acabamento do babado, eu tô usando aqui esse passa-fita prensado, que se chama, tá? Esse modelo de passa-fita, com a fita número 1 dentro, tá bom? A cor que eu tô utilizando aqui, caso alguém queira saber, é a cor 106 da Gitex, se não me engano, tá bom? A marca é da Gitex 106, que é esse rosa, tá? O babado é o tricoline, como eu falei, essas faixas. Aqui vai ficar um tamanho legal de babado. Ele vai ficar econômico, vai ficar um babado legal e não vai ficar nada exagerado. Se você quiser ele mais longo, você precisa fazer maior essa medida aqui. Pode fazer aí com 15 centímetros cada faixa. Então, daí você vai gastar um pouco mais, né? Daí já uns 45 centímetros. Mas aí vai da tua preferência também, tá? Esse aqui é um tamanho que eu achei que ficou legal. E dá pra vender num precinho bom também, tá? Lembrando que eu já ensinei aqui como precificar os seus produtos, também tá aqui no canal, tá? Se eu não deixar na descrição, vocês encontram fácil aí na aba de vídeos. Bem, vamos pro passo a passo então, que eu acho que aqui eu já expliquei tudo que precisava explicar. Se você chegou até agora aqui e não deixou o seu like, não se inscreveu no canal, olha lá, hein? Já clica no like aí, no gostei, já se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações quando eu lançar vídeo novo, tá? Dá uma conferida também aí na minha aba de membros, que tem muita coisa legal, tem molde gratuito dos meus projetos pagos aí, projetos de 15 a 50 reais que saem gratuitos para o pessoal que é colaborador aqui do canal. Já no primeiro nível tem molde todo mês. Esse mês o molde é da nossa bota pantufa do 33 ao 44, então vale a pena você conferir aí na área de membros, tá? Dando continuidade ao nosso trabalho, aproveitar que eu já estou com ele aqui. Gente, eu não sei se eu falei a metragem, cortando um pouquinho aqui vocês, não sei se eu falei a metragem aqui da passamanaria, ou pode ser esse prensado. É 3 metros, tá? Eu já corto no tamanho que é da manta lá, tá? Até às vezes sobra, porque ele fica um pouco mais pra cima, então a medida é menor. Mas eu sempre gosto de fazer ali em torno de uns 3 metros, que é o tamanho da manta total, tá? Se acaso eu acabar esquecendo de falar mais pra frente. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é colocar o meu bordado inglês no meu acabamento, tá? Coloco aqui, ó, o lado certo, direito com direito, e passo uma costurinha aqui no meu acabamento. Lembrando que eu tô usando aqui uma faixa de 3,5, tá? Do meu próprio tricoline ali da manta. Então, eu vou fazer uma costurinha aqui, já volto com vocês. Feito isso, ó, nossa costurinha. Agora, se você quiser, você pode levar no ferro, já deixar assentado. Senão, você vai só agora, ó, colocar frente com frente do seu bico, tá? Aqui a minha microfibra, ela deu uma dançadinha ali na hora de cortar, né? Então eu vou deixar ela pareio aqui, ó, tá? Eu vou levar ali pra máquina e vou cortar. Por quê? Porque o meu arredondou. Aqui, a hora que eu fui cortar ela meio que enviesou, mas não tem problema, tá? Aqui eu só vou alinhar ela e passar a minha costura aqui para fixar esse acabamento no meu bico. Então, eu alinhei aqui e cortei, tá? E o nosso bico ficou assim, olha que coisa mais fofinha. Agora, eu já vou pegar aqui a minha manta, que eu cortei de piquê. Vou escolher qual dos bicos eu quero. Lembrando que aqui eu ainda não tinha arredondado o meu bico, né? Eu tinha arredondado, porque eu já tinha deixado tudo cortado também. Eu prefiro comprar assim. Eu até aconselho vocês, quando vocês vão comprar algum tecido pra manta,
é legal vocês já comprarem o tecido na quantidade exata para não ficar sobrando. Por exemplo, como eu faço 100 por 75 por 75, eu já compro 1,5, tá? Que é para fazer as 4 mantas, tá bom? E já deixo todas cortadas para ficar mais fácil, porque depois eu só venho decorando. A gente alinha bem o bico. Eu vou alinhar esse meu bico bem bonitinho aqui. E o que a gente vai fazer agora? Ou você já pode recortar ele no formato, ou aqui, ó, eu consigo enxergar bem a parte de trás. Eu não sei aí no vídeo, mas aqui eu consigo enxergar bem, ó, porque a minha microfibra, ela é mais transparente. Mas se você for usar um tecido aí que não dá pra você enxergar muito bem, você já corta ele aqui agora no formato da sua manta de baixo. Por quê? Porque agora é a hora que a gente já vai fixar esse bico. Então, aqui a gente vai fazer uma costura em volta dessa peça toda, inclusive aqui em cima, ó, a gente vai passar uma costura que é para pespontar e já grudar esse bico. Então, você pode passar, inclusive, uma costura aqui e outra aqui para pespontar, ou somente aqui, e fazer a costura em volta desse bico aqui todo. Bem, galerinha, ó, já fiz então o meu bico, eu costurei, depois eu cortei, tá? Mas, como eu falei, quem quiser já deixar cortado ali, depois costurar, fica a critério de vocês, tá bom? Agora, nós vamos reservar essa peça, porque nós vamos mexer agora com o babado, certo? Então, as faixas. Lembra que para essa medida aqui eu tô usando 3 faixas de 10 centímetros, tá? Então, a gente precisa fazer a emenda. Como estamos trabalhando aqui com a máquina doméstica, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos trabalhar com a costura francesa nas emendas. Já deixei mais ou menos no jeito para mostrar para vocês. Nós vamos unir as pontas, tá? Aqui eu já uni, ó. Tá vendo? Nós vamos unir aqui as duas pontas desta forma, fazer essa costurinha aqui. Por quê? Porque agora, depois de costurado, a gente fileta bem essa emenda. Cuidado para não cortar a costura, mas fileta bem. Joga aqui pra dentro, ó, e faz uma costurinha aqui, tá? Assim o acabamento fica ótimo. Olha esse outro lado aqui que eu já emendei a outra faixa, tá? Ela fica assim, certo? Depois que vocês terminarem essas emendas, nós vamos mexer com o barrado. O barrado é bem simples, com certeza vocês já conhecem esse método, que é o seguinte: dobra numa micro costura que a gente faz aqui, tá? Para não perder muito barrado. Então, é em torno de meio centímetro. Se você quiser fazendo isso passando com ferro, mas normalmente com o dedo aqui, ó, no tricoline, se você for mexer com tricoline, ele já vinca. E depois você vai dobrar de novo. Meio centímetro somente, tá, gente? No total vai dar uma dobra ali de 1 centímetro, porque meio aqui, mais meio aqui, né? Mas aqui, ó. Tá? Assim, daí o meu barrado fica com 9 centímetros. Se você quiser mais largo, coloca aí a partir de 12 centímetros a largura do seu barrado, tá? E aqui é bem simples, é só a gente passando a costurinha reta e fazendo todo o barrado aqui da minha peça. Somando todas as minhas faixas, ela está com 4,20 metros, né, aproximadamente, porque são 3 faixas de 1,40, tá bom? Então, tá dando aí uma sobra de 1,20 metro aproximadamente, tá? Lembrando que eu tô falando medidas um pouco aproximadas, porque vai depender também da margem de costura aí de vocês, então tem margenzinha de erro e da largura também do tecido de vocês, tá bom? Então, vai ter aí uma margem aproximadamente de 1,20 metro pra gente franzir bem, né? E ficar aquele frufru legalzinho no nosso barrado, tá bom? Então, primeiro, emenda as faixas, agora o barradinho, depois a gente vem fazendo, franzindo o tecido. Bem, galerinha, ó, terminei o meu barrado, ó, ficou assim, tá? Fiz ele todinho, os 4,20 metros. Deixa eu mostrar aqui pra vocês agora.
Eu dei um espaço, uma margem de costura pequena aqui, aproximadamente meio centímetro, mas tem que ver se o tecido de vocês não vai desfiar muito aí o tecido que vocês forem fazer. Se for um tecido que desfia muito, toma cuidado. Se for um sintético, dá uma seladinha nele antes de mexer com franzido, tá bom? Ou se você vê que é um tecido que desfia muito, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma margem maior aqui, tá? De costura, porque aqui, ó, eu só passei uma costurinha reta, com ponto bem largo, tá? Tem como franzir lá na máquina, mas eu, sinceramente, não gosto de fazer isso, gente. Por quê? Porque às vezes a gente não pega direito ali a quantidade do franzido, eu prefiro realmente fazendo na mão, tá? Eu também não me dou muito bem a hora que eu vou franzir, sempre acaba dando algum outro problema, então eu prefiro já fazer dessa forma, que é passar a costura reta, ponto bem largo. Só de um lado que eu dou o retrocesso, tá? Só em uma ponta que eu dou o retrocesso, na outra ponta eu escolho um dos fios que eu vou puxar, tá? Vou escolher esse fio de cima e é só a gente ir franzindo. Eu vou franzindo e medindo, tá? Na minha fita métrica. Lembra que dá 3 metros? Então, se dá 3 metros certinho, você vai franzir aí até dar uns 3,10 aproximadamente aí. Pode até ser menos, mas que pode ser que fique um pouco difícil para você fazer a finalização depois, sabe? Da peça. Então, agora se você também quiser já costurar com ele finalizado, sabe? Terminar ele, sabe quando a gente costura já com as pontas finalizadas? Pode ser feito assim também, tá? Inclusive, talvez eu faça dessa forma. Então, aqui é muito simples, é só a gente ir franzindo e medindo pra gente fazer esse babado. Bem, meus amores, ó, terminei de franzir. Eu franzi aqui exatamente, na verdade não tão exatamente, uns 5 centímetros de sobra do tamanho da minha manta, tá? Na verdade, a minha manta, depois que eu arredondei os cantos, ela ficou com um pouquinho menos de 3 metros, tá? Então, aqui eu deixei uns 3,5 metros, tá? Aproximadamente. Normalmente, eu sempre fecho a manta, o babado, depois que eu já preguei na manta. Mas dessa vez nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu vou dar preferência para fechar antes, então, por quê? Depois eu mostro para vocês que se sobrar, né, sobrar babado, tal, é só a gente franzir um pouco, e se faltar é só a gente soltar um pouco as pregas, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer a mesma costurinha francesa que eu mostrei aqui para vocês nas emendas, tá? Para ficar com aquele acabamento bonitinho, então a gente já vai deixar ela com a emenda pronta. Bem, galerinha, ó, terminei aqui de fazer a minha costura francesa, então ele ficou todo preso, não ficou nenhuma parte do barrado em aberto, tá? Agora, nós vamos colocar o avesso para nós costurarmos, tá? Essa aqui é a parte correta da nossa manta, essa daqui é a parte do avesso. Nós vamos virar para a parte do avesso virada para cima, aqui, tá? Nunca começo pelo bico, que é a parte principal, eu sempre começo por algum lado oposto, tá? E nós vamos colocar aqui, vamos posicionar avesso com avesso, tá? Sempre começo antes também, ó, do arredondado, tá bom? Então, aqui, avesso virado pra cima. A minha parte correta tá lá do outro lado, tá? Com a parte do avesso virada pra mim. Aqui a gente já vai fazer o barrado e já vai dar acabamento na manta ao mesmo tempo, tá bom? Então, aqui, se você quiser alfinetar o seu barrado todo antes de costurar, para ver se vai dar certinho babado, a tua medida, você pode. Mas, se você quiser fazer de forma mais rápida, tá? Você já pode ir posicionando na máquina, fazer uma margem de costura de aproximadamente 1 centímetro e já ir costurando todo, tá? Ah, chegou no final, sobrou tecido ou faltou, eu já vou mostrar pra vocês. Antes de chegar no final, eu vou trazer aqui de volta
para mostrar para vocês como é que a gente faz a finalização caso falte ou sobre o tecido, tá bom? Então agora é bem simples, é só a gente fazer uma costura em volta dessa peça toda, né? Chegou lá na ponta redonda, normal, tá, gente? E quando chegar aqui mais ou menos em torno de uns 20 centímetros antes de terminar, tá? Eu trago novamente aqui pra vocês. Gente, ó, eu trouxe aqui um pouquinho antes de eu finalizar minha peça, eu já tava chegando aqui próximo do meu bico, né? Passei ele, ó, tá faltando essa parte e um pouquinho dessa. O que que eu faço? Chegando próximo já do fim, você já pode, ó, alinhar aqui pra ver o quanto que vai sobrar da tua peça. Por quê? Porque agora você já pode dar uma franzida a mais nele, tá? Já pode dar uma franzida a mais nele. Ah, Carla, não era melhor talvez se eu tivesse feito isso, ó? Sobrou aí em torno de uns 15 centímetros aqui, ó, tá? Ah, Carla, não era melhor se eu tivesse alfinetado tudo? Ó, se você quiser alfinetar tudo pra ver, como eu falei, se ele vai caber em tudo, que daí qualquer coisa, o que você faz? Alfinetou tudo, sobrou? Aí você tira todos os alfinetes e faz de novo o franzido na peça toda, tá? Por isso que eu sempre começo na parte sempre oposta, tá? Quando eu não alfineto tudo, eu sempre tomo cuidado de começar sempre na parte oposta, tá? Para que se a gente precise franzir um pouco mais, não dê uma diferença gritante na outra ponta ao invés da ponta principal, tá bom? Então é a dica que eu dou para vocês. Então agora vendo isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou, né, puxar um pouquinho mais aqui, ó, aonde tá com um pouco franzido até inclusive, ó. Eu já vou pegar daqui mesmo, qualquer linha, tá? E já vou começar franzindo um pouco mais a minha peça, ok? Até ela caber certinho. É o que eu sempre faço, tá? Isso pode ser, como eu falei, na hora de você alfinetar, antes de você passar a costura, pode ser também depois, tá? Então, aqui eu vou franzir ele até dar o tamanho certinho que falta na minha peça. Tá? Aqui pra mim não sobrou muito, aqui pra mim sobrou uns 15 centímetros só, tá? Então, vocês veem o que vocês acham melhor, tá bom? Essa forma aqui é um pouquinho mais rápida, porém, às vezes pode ser que você que não tem muita prática, tenha que franzir muito, mas assim, pode dar uma diferença na peça toda. Então, se você é iniciante, eu aconselho você a alfinetar tudo primeiro, e daí ver se deu certinho, né? Se não deu, tirar, desalfinetar tudo de novo e franzir mais um pouquinho, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui, já trago pra vocês. Bem, meus amores, ó, finalizei então. Lembrando que, ó, quando chegou aqui no fim, ele sobrou ainda um pouquinho, o que que eu fiz? Eu franzi ele ali e passei a costura. Pronto, tá? Então, já deu certinho aqui. Nós vamos virar agora pro lado correto da peça. E quando nós viramos pro lado correto da peça, ele fica assim, né? Com a costura toda virada pra frente, certo? Nossa, Carla, como é que a gente faz agora? Agora, vou novamente começar costurando meu acabamento do lado oposto do meu bico. Sempre jogo a finalização pro lado oposto. Vou pegar aqui o meu, pode ser passa-manaria, galão, que vocês tiverem aí, tá? Ou passa-fita aqui também, ó. Quando eu uso normalmente esse tipo de passa-fita, tanto passa-fita como galão, passa-manaria, eles têm um certo nível de elasticidade. Então, quando você trabalha aqui no arredondado, tá vendo que agora a gente jogou, né? Ó, ele tava pra cá, é só a gente puxar ele pra cá e a parte da finalização a gente já vai jogar pra dentro, pro lado correto. Assim a gente finaliza com o acabamento toda em volta da nossa manta, tá vendo, ó? Esse tipo aqui, quando você puxa ele, ele dá, né, uma leve enviesada, tá bom? Ah, Carla, mas não deu. Aí você faz umas preguinhas, tá? Aí você faz umas leves preguinhas aqui, que ele não aparece, tá bom? Desde que você faça as preguinhas bem suaves, ele não vai aparecer. Eu sempre começo pregando
Sempre na base, né, gente? Pra esconder aqui. Então, eu sempre começo pregando na base, tá? A hora que eu chegar aqui próximo no fim, eu trago novamente pra vocês, tá? Eu sempre faço um pouco sobrando. Como eu falei pra vocês, eu fiz exatamente com 3 metros. E provavelmente vou usar um pouco menos. Por causa que eu tinha feito isso lá na ponta e ele dá uma reduzida quando a gente joga ele aqui pra dentro. Pouco, mas ele reduz, tá? Então, vou levar pra máquina, vou passar a costurinha aqui, rodeando toda a minha peça, tá? E já trago pra vocês pra gente finalizar aqui. Bem, meus amores, ó. Finalizei ele aqui, tá? Um pouquinho antes de terminar, trouxe aqui pra vocês. Eu só passei a costura reta, gente, é só isso. E tombar. De preferência, sempre tombar aqui, ó. Pro lado correto, essa costura aqui. Por quê? Porque a hora que eu coloco o acabamento, ele fica bem no meio, tá? Ele fica escondido bem aqui no meio do meu passa-fita. Como sobrou um pouco, vou cortar aqui. Eu sempre guardo, gente, porque pode servir pra você fazer uma finalização de um bico, de uma fraldinha de boca, por exemplo. Fica legal. Ó. Selo. Aqui eu também dei uma selada, tá? Como esse aqui é prensado, é o passa-fita prensado, ele tem essa parte de poliéster que dá pra você queimar também. Então, você pode queimar ele todo junto. Vocês viram que eu dobrei aqui, ó. Dobrei. E coloco por cima. Agora eu finalizo aqui com a costura e eu só preciso andar aqui pra cima com o meu pé de máquina e continuar. Olha aqui, ó, deu uma leve franzida na curva, ó, tá vendo? Mas agora aqui, ó, só eu abaixar ele, tá? Ali, ó, e fazer umas leves, como é que fala? Umas leves pencinhas aqui, ó, que ele não vai aparecer, tá bom? Então, é só a gente fazer isso e eu já trago aqui pra vocês. Eu vou aproveitar, vou colocar na outra ponta, né? Não vou colocar aqui, mas vou colocar minha etiqueta aqui, ó. Tá? Aproveitar pra usar minha etiqueta aqui, certo? E ideal é sempre vocês colocarem etiqueta no trabalho de vocês pra valorizar, pra mostrar a tua marca. Lembrando que eu já ensinei aqui a fazer etiqueta pra quem não tem nem máquina de sublimar, nem laser, nem nada, certo? Então, vale a pena você conferir também. Bem, voltando então aqui pra costura, eu vou finalizar e já trago pra vocês. Meus amores, finalizei a nossa mantinha aqui, ó. Ó, nem apareceu a nossa finalização. Olha que lindo que ficou o nosso babado. Olha como ficou a finalização atrás, gente. Olha que perfeição. Olha que fácil de ser feito. Olha como é que ficou a frente. Olha que lindo. Depois a gente só precisa dar uma passadinha aqui bem suave, né? Pra dar uma sentada, mas olha que belezinha que ficou. Quem quiser colocar também aqui, a minha etiqueta coloquei desse outro lado aqui. Quem quiser colocar um laço, às vezes aqui também, né? Pra dar uma finalização aí, um charme a mais, pode fazer também, certo? Quando você fizer essa manta, me marca lá no Instagram. Meu Instagram tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Minhas redes sociais também estão aqui, bem como o meu catálogo de outros projetos. Tem as playlists do canal. Vale a pena você conferir. Bem, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, eu aguardo vocês na nossa próxima aula.